Oi, no vídeo de hoje eu vou abrir o meu coração pra vocês, porque eu tô com vontade de fazer isso, eu tô sentindo uma vontade muito forte de compartilhar isso com vocês, por mais que já se passaram quase 3 meses do que de fato aconteceu. E eu acho que eu tenho, algumas experiências para compartilhar nesse sentido, e não necessariamente esse vídeo é sobre o nosso carro que queimou. Sim, o nosso carro queimou. Ele pegou fogo no dia 16 de janeiro, enquanto eu e o Bento voltávamos para casa de um dia de trabalho e de escola. E foi muito rápido. Nós não tínhamos seguro no nosso carro, que é o que muitas pessoas nos perguntam. Não tínhamos, então perdemos mesmo o nosso carro e estamos sem carro. Sim, ainda estávamos pagando. Normal, gente. E às vezes eu me surpreendo com a tranquilidade que a gente recebeu esse acontecimento e com que a gente tem convivido após após esse acontecimento. Por quê? Dinheiro nunca foi algo que nos movia, que nos definia. Nunca foi. E nunca vai ser. A partir do momento que o nosso carro queimou, houve sim um desespero num primeiro momento por algo que a gente tinha conquistado com muito trabalho, com muito suor, foi um sonho ter o carro que a gente tinha. Não era um carro, mas era um carro completinho e tudo mais. Não tínhamos seguro, então o desespero bateu, porque a gente sabia que ele estava queimando e não iríamos ter outro naquele momento, com o seguro e tudo mais. Mas foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo após, que fomos entendendo o cuidado de Deus com a nossa família. E esse vídeo é sobre isso, o cuidado de Deus com a nossa família. Não é de hoje que a gente percebe o quão Deus é cuidadoso com a nossa família. E eu falo com a nossa família porque essa é a experiência que eu tenho. Muito provavelmente Deus também é muito cuidadoso com a sua. E aí é você que precisa assumir isso de certa forma. Mas não é de hoje que a gente tem reparado o cuidado que Deus tem com a nossa família. O cuidado que Deus tem no nosso casamento, na nossa paternidade. E isso nos choca. Apesar de Deus já declarar em vários momentos que essa é a fidelidade dele conosco, quando isso em prática ou visivelmente acontece, a gente fica maravilhado. E é isso que tem acontecido na nossa família. A gente tem se sentido filhos queridos de Deus, acolhidos, bem cuidados, como um pai mesmo. E a gente entende isso na prática hoje. E eu imagino o quão grande deve ser esse cuidado que Deus tem conosco, porque se nós, como pais biológicos do Bento, carnal, queremos sempre o melhor para ele, tudo que ele pede pra gente, a gente se redobra para poder dar, quanto mais o nosso Pai que está no céu, né? Então, eu tenho sentido, vivido, quase que apalpado, sabe? Esse cuidado que Deus tem tido com a nossa família, e isso é muito lindo. A gente, desde o dia 16 de janeiro, nós não temos um carro nosso, o nosso nome, comprado com o nosso dinheiro, mas desde o dia 16 de janeiro, hoje é dia 6 de abril, desde o dia 6 de janeiro, ou seja, quase 3 meses, nós não ficamos um dia sequer sem um carro. Seja amigos próximos que nos emprestaram, seja qualquer outro tipo de manifestação de alguém de ajuda, nós não ficamos um dia sem carro. E não tem como a gente não ver Deus nesses mínimos detalhes de cuidado. Parece banal,
Parece, porque tem muitas pessoas que têm problemas muito maiores do que simplesmente queimar um bem material. Lógico, eu não sou arrogante ou prepotente nesse sentido. Em nenhum sentido, lógico, mas tipo, eu tenho a plena convicção disso. Mas eu também tenho a plena convicção de que cada pessoa tem o seu testemunho, cada pessoa tem o seu... Máquina terminou de lavar. Cada pessoa tem as suas dificuldades, a sua caminhada com Deus. E eu tenho entendido muito que o cuidado de Deus conosco está muito próximo, está muito perto, está muito palpável. E isso é muito lindo de ver. Não tem como eu ver um Deus que cuida tão bem da minha família e não querer ser o melhor para ele. Isso tem me constrangido nos últimos meses. Quem nos acompanha de perto mesmo, aqui do lado de cá da vida real, sabe que a gente não tá tendo numa caminhada tão intensa com Deus como eu gostaria, como é o que Deus merece. E mesmo assim ele não tem deixado a nossa família desamparada ou se sentir esquecida de forma alguma. A todo momento, seja uma mensagem, seja em atitudes, seja em coisas, detalhes, porque nosso Deus é muito detalhista, ele tem nos mostrado que ele está conosco. E eu tenho sentido muito forte no coração de compartilhar isso, mas eu não compartilhei até agora porque eu não gosto de me passar por vitimismo. Então eu não queria soar como uma coitada, oh meu Deus, não, em momento algum. A mensagem que eu gostaria de passar é: quão bom é ser cuidada por um Deus no qual a gente pode descansar e confiar, porque Ele vai cuidar de tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter tudo no meu controle, tudo numa planilha, tudo muito esquematizado e controlado e, saber tudo o que está acontecendo. E com essa situação do carro eu me vi vulnerável, eu me vi dependendo das pessoas, eu me vi pedindo favores. Isso pra mim, como pessoa, me incomoda muito, sabe? Me tira muito do meu eixo. É muito incomum pra mim. E colocar na minha cabeça e me reeducar e me automostrar que depender de Deus é muito, muito, muito aliviador e libertador. É libertador depender de Deus. A gente sente numa liberdade de que o dia de amanhã a Ele pertence literalmente e que essa mensagem não soe como irresponsabilidade. Eu vou viver o hoje e amanhã Deus pertence. Não é nesse sentido. E eu acho que vocês me entenderam. É no sentido de... Vou dar um exemplo real, ainda nesse contexto do carro. No dia que nosso carro queimou, no dia 16, eu não sabia como seria o meu dia seguinte para ir trabalhar, para voltar do meu trabalho, para levar o Bento na escola, para voltar. Para quem não sabe, o Bento vai e volta comigo todos os dias para a escola. Então, ele estuda próximo do meu trabalho exatamente por isso, para que ele possa ir e voltar comigo. Então, os nossos horários são muito parecidos. Não teria como, ou, por exemplo, já cogitei a possibilidade de ir de ônibus. Não daria muito certo, porque a distância da escola dele, por mais que seja próximo do meu trabalho, para ir de ônibus não é tão próximo assim. Pegar um ônibus, trocar o ônibus e ir pro meu trabalho, não daria muito certo. Eu já cogitei a possibilidade de Uber e várias outras possibilidades, que na minha cabeça eu vou recalculando a rota toda vez que o limite vai chegando. Então, por exemplo, no dia 16 para o 17 eu tinha um limite, um dia, e o que eu ia fazer no segundo dia? Não sabia, então na minha cabeça eu vou recalculando a rota, porque eu preciso de uma solução. E no dia 16, perdemos nosso carro. No dia 17, um casal de amigos nossos, muito querido, nos emprestaram um dos carros deles. Ficamos com esse carro no dia... Nosso carro queimou numa terça, ficamos na quarta, quinta, na sexta. Porque é o que eles poderiam nos emprestar. Na segunda da próxima semana, eles não poderiam, porque eles iam precisar usar o carro.
E eu não sabia o que seria da nossa vida naquela segunda-feira. Mas na própria sexta-feira, Deus providenciou um carro para nós por 3 meses. Por 3 meses. E assim, gente, olha como a nossa cabeça é. Naquela sexta-feira, eu não sabia o que seria do meu dia com o carro no dia seguinte. Então eu estava preocupada com o dia seguinte, que estava próximo. Eu precisava resolver, eu precisava de uma solução. E Deus providenciou um carro para nós por 3 meses, ou seja, eu teria um sossego, né? Um respiro de 3 meses. E eu juro para vocês, naquela sexta-feira, quando eu recebi a notícia que eu teria um carro por 3 meses, automaticamente na minha cabeça infiel, imatura, talvez desconfiada, sabe? Não sabendo ser cuidada por Deus, eu questionei a mim mesmo, tá bom? Eu tenho um carro por 3 meses, mas e daqui 3 meses, o que eu vou fazer? Gente, Deus tinha providenciado um carro para mim por 3 meses. Naquele momento, antes daquela notícia, eu não sabia qual era o meu dia de amanhã. Então, Deus providenciou 3 meses e eu estava questionando não o dia de amanhã mais, mas daqui 90 dias. Olha como a nossa falta de fidelidade, sabe? A nossa incredulidade, aonde ela vai. Mas ok, eu automaticamente me corrigi após esses pensamentos e me corrijo até hoje, porque até hoje, daqui a alguns dias, o prazo desses 3 meses vão acabar. E até hoje, às vezes, na minha incredulidade, eu questiono na minha cabeça e automaticamente eu me reeduco e falo, calma, você depende de Deus. Você precisa aprender a ser cuidada por Deus. E isso é libertador. Eu não sei qual vai ser o meu dia após o prazo dos 3 meses acabarem. Mas tudo bem, eu preciso vencer o dia de hoje. Eu preciso confiar no dia de hoje. Eu preciso confiar que Deus vai cuidar de mim. Porque como um bom pai, toda boa mãe, providencia o melhor para o seu filho. E eu não tô colocando um peso sobre Deus de que ele não precisa nada, ele não tem obrigação, eu não mereço nada. Mas eu confio que Deus é o meu pai e ele cuida da minha família como ele tem me mostrado dia após dia que ele cuida da minha família. Então eu tenho certeza que ele vai continuar cuidando. E um dos motivos de eu querer fazer esse vídeo antes mesmo de eu saber o que vai acontecer daqui 3 meses é exatamente por isso. Como um ato de fidelidade, como um ato de fé. Eu queria muito fazer esse vídeo antes de saber o que vai acontecer daqui 3 meses. Porque vir daqui a 3 meses e contar pra vocês as coisas boas que aconteceram é muito fácil. Eu preciso vir contar pra vocês o processo da caminhada, sabe? É nisso que a gente vai sendo fortalecido. Contar só bênçãos é muito bom, mas o caminho faz parte. E eu não posso excluir o caminho dessa história. Então, eu precisava vir aqui contar isso pra vocês, deixar registrado, até como um diário pra mim mesma, pra que daqui a alguns meses eu volte nesse vídeo e relembre o cuidado que Deus sempre teve com a minha família. Então, talvez esse também é um vídeo pra mim no futuro, pra Bruna do futuro. E eu quero a cada dia mais confiar que Deus está cuidando de mim, sabe? Que Deus está cuidando da minha família. Então, calma. Tira o controle da sua mão. Tira o controle da minha mão. Confia, Ele tem o melhor para nós. E pensar que eu posso estar ajudando alguém com essa mensagem, com essa experiência que passamos, para mim me faz ainda mais ter certeza de que esse vídeo faz parte do meu propósito de vida. Então, que você receba essa mensagem, que você seja abençoado, que a sua família seja cuidada por Deus, que você tire o controle da sua mão e que você confie que toda a sua família, todo o seu casamento, toda a sua maternidade, paternidade seja cuidada por Deus. E eu tenho certeza que Ele tem os melhores conselhos e decisões e sonhos para as nossas vidas. Então, confia. E acredite, você está recebendo essa palavra de uma pessoa que talvez aquele 1% lá dentro
tá com muita vontade de gritar e chorar de desespero por não estar com o controle na mão. E isso faz parte da nossa caminhada com Deus, tá bom? Um beijo, era essa palavra. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.